Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, boa tarde. Daqui a pouquinho tem Flamengo e LDU, que dia tenso, que noite tensa, que momento de tensão esse jogo Flamengo e LDU. Será que o Felipe Luiz vai deixar o Pedro no banco? Olha, se ele fizer isso, a pressão aumenta, hein? Pressão aumenta, porque o Flamengo tem que vencer, o Flamengo precisa de gols. Eu vi que o GE colocou o Pedro entre parênteses, ou seja, tem a possibilidade de não começar com o Pedro, e sem o Pedro, a torcida vai ficar revoltada, ela não vai entender. A gente tenta entender questão de marcação alta e tudo mais, opções do treinador, mas a gente teve, né, algumas situações no Flamengo que aconteceram dessa forma, como por exemplo o Abel Braga com o Arrascaeta, que acabou optando não dar tanta oportunidade ao Arrascaeta, e eu de coração, porque eu gosto demais do trabalho do Felipe Luiz, acredito que ele, se ele tiver 3, 4, 5 anos de Flamengo, como o Abel Ferreira tem no Palmeiras, ele pode ser campeão de tudo, ele pode, cara, fazer história no Flamengo. Eu realmente acredito no trabalho do Felipe Luiz. Mas eu tenho medo que escolhas que irritam a torcida possam atrapalhar essa situação, possam piorar o momento, que já não está muito, né, confortável, porque o Flamengo dificilmente consegue a vaga como primeiro lugar, tem que ganhar de uns 3 ou 4 da LDU, até 4 pode, depois de 4 já complica a vida da LDU para ganhar do Central Córdoba, tem essa situação. Fiz as contas ali, se o Flamengo ganha de 4 gols de diferença da LDU, a LDU tem que ganhar de 2 gols do Central Córdoba para se classificar e tirar o Central Córdoba se o Flamengo ganhar do Deportivo Táchira. Questão de saldos aí, que é possível acabar a última rodada com Central Córdoba, Flamengo e LDU com 11 pontos. E aí o Flamengo passaria em primeiro lugar no saldo. Então, eu acho que se o Flamengo faz, por exemplo, 5... muita gente querendo goleada. Eu acho que é um jogo duro, o mais importante hoje é vencer. Eu acho que é mais fácil golear o Táchira do que golear a LDU. É um adversário, por mais que seja uma das LDUs mais fracas que eu já vi, é um adversário difícil. Sabe jogar a Copa Libertadores, já é campeão de Libertadores em cima do Fluminense. Então, gente, eu acho que é um jogo muito complicado, é o pior adversário do grupo. Não era para o Flamengo ter tropeçado no Central Córdoba, mas o Flamengo, então, o mais importante hoje é vencer a LDU, não pensar em segundo lugar hoje já passar a LDU, não tem que pensar nisso hoje, é vencer a LDU e decidir contra o Deportivo Táchira. Agora, o Flamengo sabe que para atingir esse primeiro lugar precisa da vitória da LDU na última rodada. Eu lembro vocês que na Bet Oficial da Nação você tem aí free bet a cada gol do Mengão, né, máximo de 3. Lembrando que a partir de 20 você participa, né? E é importante lembrar de ler o regulamento, é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, tá? Muito importante jogar com responsabilidade. Cara, eu até preparei uma odd interessante com o Flamengo, fazendo 3 gols, eu acredito na possibilidade. Flamengo para vencer o jogo, 3 gols do Flamengo pelo menos, e mais de 2,5, né? E ainda eu coloquei lá para a LDU não marcar. E bateu uma odd interessante de mais de 3. E, cara, eu queria passar para vocês também que o De La Cruz e o Arrascaeta estão pendurados. Em caso de cartão, eles ficarão fora da partida contra o Deportivo Táchira, a última da fase de grupos. Tá? Então, o jogo é às 21h30, eu vou trazer todas as informações aqui. E, segundo o GE, a dupla está presente na provável escalação. Eu vou trazer a programação, vou trazer tudo aqui para vocês agora. O torcedor aí pode conferir como é que vai ser. Então, 11 horas da manhã, a gente teve a apresentação no CT Jorge Elal. Os jogadores acabaram de almoçar. Meio-dia eles começaram a almoçar. Às 18h10, após um descanso, né, na tarde, 18h10, saída para o estádio. 19h40, chegada prevista no Maracanã. 21h30, Flamengo e LDU, o jogo decisivo dessa noite na Copa Libertadores. Cara, eu tô
nervoso como eu fico em dias de jogos decisivos. A gente tem aqui a provável escalação do Flamengo, também da LDU. Quinta rodada, então, aí da fase de grupos da Copa Libertadores. ESPN e Disney Plus transmitem, tá? E o time do Flamengo que deve vir a campo: o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, né? Léo Pereira ou Danilo e Alexandro. Everton Araújo, De La Cruz. O Everton Araújo foi a escolha provável do Felipe, que não deve vir com o Léo Ortiz na volância, até para não desprestigiar o garoto. Então, Everton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. E aí na frente a grande dúvida: Michael ou Bruno Henrique ou Juninho, ninguém sabe. E aí Pedro ou Bruno Henrique ali na frente. Então, ninguém sabe, na verdade. O GE coloca ali o Pedro entre parênteses e não coloca como a opção principal. Não coloca o Pedro como opção principal, coloca o Pedro entre parênteses como uma possibilidade. Rapaz, é preocupante isso, essa escolha do Felipe Luiz. Eu vou falar para vocês. Eu defendo o trabalho dele a longo prazo, defendo que ele precisa, mas ele vai ganhar experiência com o tempo. Agora, uma eliminação precoce na Libertadores é muita pressão. É muita pressão. Eu tenho paciência com ele? Eu acredito que sim. Eu acredito que, mesmo com algumas coisas dando muito errados, eu quero ter muita paciência com ele. Eu quero ver o trabalho do Felipe Luiz a longo prazo. Mas ele tem que tomar cuidado com algumas decisões que podem acabar colocando um alvo nas costas dele. O torcedor vai culpar o Felipe Luiz numa possível eliminação, caso bater, não tem madeira aqui para bater, mas, cara, caso ele não comece com o Pedro. Porque se ele começa com o Pedro, ele tira essa pressão de cima dele. Aí se o Pedro não faz gol, os jogadores não, e ele tentou entrar com o que tinha de melhor, ok, mas se ele entra sem o Pedro, é um problema. Então, os desfalques: o Gonzalo Plata, que faz muita falta, o Pulgar, que faz muita falta, Matias Vinha, que está se recuperando para a Copa do Mundo de Clubes, e o Alan, que também acaba que era a primeira opção do Eric Pulgar e está lesionado também, muscular. Mesmo problema do Pulgar, resolve rápido, não é nada grave. A provável escalação da LDU: Gonzalo Valle, Daniel de la Cruz, Ricardo Adé ou Richard Mina e Gianfranco Ayala e Leonel Quinones, tá? Então, Kevin Minda, Carlos Grueso, Fernando Cornejo, Lisandro Alzuragay, Alexander Alvarado e o Alex Arce, né, o técnico Pablo Sanches. A arbitragem é toda colombiana, tá? Então, André Rojas é o árbitro, os assistentes Miguel Roldan e Mari Blanco, e o VAR é o Elder Castro, tá? Então, tá tudo aí para vocês, todas as informações do jogo. Eu vou trazer aqui agora algumas informações de mercado da bola, algumas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, o Jorge Jesus ficou desapontado com o acerto da CBF com o Carlo Ancelotti. Ficou frustrado, para usar a palavra correta. Os torcedores estão até interagindo muito aqui na nossa postagem. Segundo o portal UOL, o Jorge Jesus ficou desapontado com o acerto do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Ele mantinha contato com Edinaldo Rodrigues, presidente da entidade, e sinalizava interesse de assumir a seleção brasileira. Ou seja, se sentiu traído aí, inclusive, pela CBF. JJ não escondeu a frustração com o anúncio da contratação de Ancelotti. Vale lembrar que o português foi demitido do Al Hilal e está livre no mercado. E aí os torcedores do Flamengo, o Gui Gerente falando do Felipe Luiz que se cuide. Cara, não é momento, né, gente? A gente está trazendo uma notícia sobre a seleção brasileira. O Jorge Jesus eu já sei, quem sou eu para controlar torcedor? O torcedor quer falar de Jorge Jesus nesse momento, num dia de jogo decisivo, mas, cara, algumas pessoas falando que preferiam, que gostariam de ter o Jorge Jesus. Eu achei um comentário bom aqui: vem ser auxiliar do Felipe Luiz na Copa do Mundo de Clubes. Jorge Jesus auxiliar é complicado dele aceitar, né, meus amigos? Eu acho que é mais fácil. Eu já pensei nisso. Eu via o Jorge Jesus muito mais como um supervisor, um diretor técnico ali, junto com o Boto, do que ele sendo auxiliar ou até mesmo técnico com o Felipe de auxiliar. Eu não vejo essa possibilidade, tá, gente? Isso aí foi uma especulação que teve e que havia uma pressão para o Felipe. Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu.
Então, trazer aqui agora uma informação importante, né, com relação ao mercado da bola. O Di Maria decidiu sair do Benfica e aí começaram a especular a possível vinda do Di Maria novamente para o Flamengo. A diretoria vem trabalhando aí se fortalecer o elenco aí para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo aí continua brigando lá em cima no Brasileirão, tem hoje a oportunidade de ficar melhor na fase de grupo da Libertadores e buscar a classificação ainda em primeiro lugar. E aí, o nome que foi especulado novamente agora nos bastidores é o de Di Maria, porque o jogador comunicou ao Benfica que vai deixar o clube antes do esperado, conforme aí informações do Diário Record, lá de Portugal. Tá? Então, com contrato até 30 de junho de 2025, o atleta poderia representar o clube aí na Copa do Mundo de Clubes, que será disputada aí nos Estados Unidos. Ele tem alguns dias ainda para jogar na Copa do Mundo, mas depois, se o Benfica chegasse mais distante, ele teria que fazer um novo contrato temporário, alguma coisa. Então o argentino entendeu que o melhor é deixar o clube, porque ficaria no meio do campeonato ali, né? Então ele já tem data definida, 25 de maio ele deve deixar o Benfica. O último jogo, na verdade, né, disputando aí o confronto contra o Sporting, dia 25 de maio, jogador de 37 anos, seria aí um jogador interessante para qualquer grande equipe aí na Copa do Mundo de Clubes, é um campeão do mundo, é um cara espetacular. A diretoria do Flamengo está realmente buscando alguns nomes para a Copa do Mundo de Clubes e, na verdade, para o restante da temporada, para as próximas temporadas. O Flamengo quer se reforçar. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo e a resposta foi curta e grossa. Não tem nada de Di Maria no Flamengo. Tá? Então, resposta simples e objetiva, não tem nada do Flamengo com Di Maria. Também desmentiu a situação ontem do Neymar. Tá? Neymar, inclusive, é uma situação que as pessoas não... já foi avaliado, realmente confirmado que foi avaliado no início do ano, mas entendem que foi um acerto não ter trazido pela situação toda que aconteceu com ele, de lesões e de problemas que aconteceram extracampo. Então, há um entendimento que houve um acerto em não trazer o Neymar. Agora, tem gente que diz que realmente o pai do Neymar está cavando aí a vinda do Neymar para o Flamengo, mas no Flamengo, José Boto, apesar de alguns jogadores adorarem o Neymar, caso de Alexandro e Danilo, segundo informações aí do Jorge Nicola, eu não gosto de desmentir ninguém, mas o José Boto não seria aí um grande incentivador, um grande... ele não estaria tão atraído pela ideia do Neymar no Flamengo. O BAP também, né, apesar do marketing achar muito bom, segundo informações que chegam, que seria muito bom, e óbvio, o Flamengo, um jogador como o Neymar para o marketing seria muito bom, mas eu acredito que traria uma energia já, né, eu não acho uma boa, e acredito, tá, informação que na época que eu tive é que o BAP não era muito a favor da vinda do Neymar. Isso na época, em janeiro, quando realmente foi avaliado. Tá certo? A questão do Di Maria, eu não tenho grandes informações, apenas a resposta seca de que não tem nada acontecendo entre Flamengo e Di Maria. Não foi negada a possibilidade, apenas que não tem nada realmente nesse momento aí acontecendo entre Flamengo e Di Maria. Bem, a gente tem aqui também informações aí de valores dos ingressos aí para Flamengo e Botafogo da Paraíba. O Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba no dia 21 de maio, às 21h30, no Maracanã, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E o Flamengo fez o que eu tinha trazido aqui, que iria colocar os ingressos mais baratos, né? O público geral terá acesso somente na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Os ingressos começam a ser vendidos nessa sexta-feira. E público geral, a meia vai pagar 40, o Sul vai pagar 30. Mesmo preço dos ingressos aplicados contra o Bahia, visando aí lotar o Maracanã. Então tem ingresso a partir de R$ 30 meia. Então espetacular aí, cara, muito importante o Flamengo pensar em levar o seu torcedor para jogos aí do Maracanã, botar o preço mais baixo. Tem que pensar nisso, foi recorde. Foi o segundo maior, a segunda maior renda do Flamengo no ano, foi justamente o jogo que colocou mais barato. Então você barateia o ingresso, lota o estádio e ganha mais. O Flamengo ganha mais dinheiro. Então não dá para entender quando eles fazem esse tipo de situação de colocar o preço alto. Olha só, e na Copa do Mundo de Clubes
ficou definido, mais uma vez, hein? Olha lá, Globo e Cazé TV. Aonde tem a Globo transmitindo, tem a Cazé TV também. É muita coincidência, não? Pois é, a Globo e a Cazé TV fecharam um acordo com a DAZN e vão transmitir todas as partidas da Copa do Mundo de Clubes. Competição aí que tem início em 14 de junho e encerra em 13 de julho, tá? Então, a Globo vai transmitir e a Cazé TV também, em parceria aí com a DAZN, tá certo? Então, informação aí importante para quem está contando os dias aí, faltam 29 dias aí para a Copa do Mundo de Clubes. Olha, notícia boa para quem é fã do nosso cria Vini Júnior, o Flamengo postou, o novo documentário Baila Vini já está disponível em plataforma de streaming, tá? O Flamengo divulgou, tá? Então já está disponível aí o Baila Vini. E então a gente trazendo todas essas informações aí, qualquer outra informação que surgir, a gente... eu queria só mostrar para vocês rapidamente aqui, olha, o Coluna do Fla, ele fez uma projeção baseada no que a gente trouxe de informação do novo manto. Olha, o manto jogo 2 vai parecer muito com isso aqui. Aí eu vi gente falando que está parecendo o manto do São Paulo. Até onde eu sei, o vermelho e o preto são juntos ali, tá? Mas eu quero só alertar o seguinte, a camisa do São Paulo, essa camisa 2 do São Paulo, ela surgiu muito tempo depois que o Flamengo já utilizava esse tipo de manta. Então, eles fizeram aqui a projeção, tá? Deve ser nessa linha também aqui o CRF e o símbolo da Adidas. E o jogo 1, mais ou menos assim, tá? Mais ou menos assim. Não sei só se é preto em cima ali, mas é essa faixa grossa assim mesmo, o jogo 1. E o Coluna fez aqui o jogo 3 também, olha, vermelho com detalhes ali olha só, vê se vocês percebem aqui, ó, em 3D, né, o símbolo do Remo e o importante, o escudo da Adidas ali, ó, é esse daí, só que é um pouquinho menor do que esse aqui e a parte de cima da camisa perfeita e o escudo do Remo ali também branco, tá certo? Então, muito provável que seja bem parecido com isso aí que vocês viram agora. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!